Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje. Como vocês estão? Tudo bem? Bom, então hoje eu queria falar um pouco sobre religião, assim. Nos últimos dias acho que a gente meio que bateu nos lugares da ideia de preconceito, repressão e tal, e várias vezes essa coisa caminha para o campo do discurso religioso, né? Parece estar ligado a isso, assim. Todas essas problemáticas de como que a gente organiza o que pode e o que não pode, né? E, bom, então eu queria tentar pensar um pouco sobre isso, assim, para saber um pouco a opinião de vocês, mesmo a opinião de vocês sobre se é possível abrir campos de diálogo sem ter que implodir campos de religiosidade. Essa é a pergunta básica desse vídeo, assim, na verdade. Aí eu vou contar uma história inteira minha, assim, sobre isso tudo, para ver, para contar a minha experiência com isso e então ver o que vocês acham, assim, sobre isso tudo. Porque é uma coisa que eu estou me pergunto bastante mais que nos últimos dias, assim, em função dos vídeos, das questões da sexualidade e tal, tenho pensado muito sobre isso. Então eu vou contar essa história que eu vou contar, que na verdade a princípio parece não ter muito a ver com isso, mas tem. E aí depois quem quiser me contar aí as coisas, conta sobre o que acha sobre isso, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Bom, então, eu fui criado numa família sem religião, né? Assim, meus pais não tinham, quer dizer, eles eram de formação de educação católica, sim, na origem, os avós, né? Meus avós, que eu não tive contato de fato, mas meus pais, ditadura, comunismo e tal, e eles foram exilados, não sei o quê. Então eles romperam com o discurso religioso de um jeito radical, assim. Especialmente meu pai, para ele era um problema, assim, era uma coisa que ele detestava. Então isso ficou marcado em mim, assim, tinha lá essa coisa de que a religiosidade era o problema da vida, assim, em certo sentido. Deus, né? A ideia de Deus cagava a gente, né? E então eu fui criado sem Deus, sem esse discurso, já falei sobre isso aqui no Dose Diária algumas vezes, mas na minha infância, quando eu comecei a lidar com as ideias de morte e tal, que eu entendi que meu pai ia morrer e tal, e fiquei muito apavorado com isso, na verdade tudo isso começou aí, não se desfez ali 7, 8 anos, por aí. Hoje em dia eu percebo a complexidade toda que estava dada ali já, mas naquela época obviamente não percebia, então eu comecei a rezar escondido, assim. Eu rezava para o meu pai não morrer, escondido de noite, sem que ninguém soubesse. Eu tinha muito medo que descobrissem que eu estava rezando, né? Então eu rezava, assim, não sabia rezar direito, não rezava de verdade, mas eu tentava abrir algum diálogo com Deus assim. E isso seguiu, e depois eu fui lendo as coisas e tal, e construindo a minha, teoricamente, perspectiva em relação a isso, e dá a impressão de que não fazia sentido mesmo Deus. E aí isso caminhou, aí na adolescência, uma crítica em relação a qualquer figura de autoridade, então Deus era uma delas, né? E aí depois na filosofia, quando eu entrei na filosofia, eu era do time contra a religiosidade. E na filosofia, óbvio, tem lá um momento que você estuda a filosofia medieval, que tem a questão da religiosidade muito intensa, assim, especialmente dois autores, que são os que a gente mais lê, que são o São Tomás de Aquino e o Santo Agostinho. Inclusive, que para quem tem essas questões, aí, filosofia, se você tem interesse por questões religiosas e questões metafísicas desse tipo, e você é religioso e tal, e quer estudar filosofia, as Confissões do Santo Agostinho são um ótimo lugar para começar, na minha opinião, assim. Eu acho um texto super bonito, assim, acho sincero e tal, eu gosto do texto, acho bonito, acho legal pra caramba. Então, as Confissões, vou botar aí embaixo. Bom, mas aquilo seguiu, e a filosofia, então, e tal, então tinha essa espécie de, várias vezes na filosofia, uma crítica à religião, né, assim, a como a religião é uma estrutura dogmática, encerra o pensamento, responde coisas que não deveriam ser respondidas e estanca, né, estanca o processo de pensamento. E aquilo para mim parecia muito claro. Em certo sentido ainda hoje parece, em certo sentido, assim. Mas, bom, e aí a vida seguiu. Isso, em 2004 me formei em filosofia, depois, em 2005 eu entrei no teatro. E aí, então, segui com teatro. Em 2007 escrevi minha primeira peça de teatro, aí virei uma pessoa que escrevia peça de teatro, e isso foi seguindo assim, rapidamente, pulando etapas. E aí, nessa história, o Martim nasceu no final de 2013, então de 2013 para 2014, especialmente 2014, eu entendi que eu não ia conseguir pagar as contas com o filho fazendo só teatro. E aí comecei a escrever roteiros de televisão, séries de televisão, tal, uma série específica. Bom, então,
Aí, a partir daí, a partir de 2014, 2015, então, eu tinha uma espécie de vida dupla, assim, 2014, 2015, 2016. Por um lado, eu fazia teatro, peças alternativas, experimentais, e escrevia o que eu queria, assim, livre para criar totalmente. Livre até a página 2, assim, mas livre, ninguém estava me dizendo, não, isso não pode, isso o canal não vai aceitar, essa frase aqui não faz sentido, tem que ter 27 minutos esse episódio. Não tinha isso, eu era livre, eu estava lá, eu era dramaturgo e diretor, então eu podia inventar o mundo que eu quisesse, teoricamente, né? Dentro dos limites do dinheiro, né? Mas, então, porque não tinha dinheiro. Então tinha essa oposição aí, então a liberdade sem dinheiro, né? De criação, quero dizer. Mas então eu vivia uma vida dupla. De um lado, eu fazia essas séries organizadas, assim, caretas, eu tentava colocar lá dentro alguma semente de pensamento, assim, alguma coisinha, uma célulazinha de alguma coisa, de uma reflexão. Às vezes era possível, às vezes não. Às vezes eu achava que eu tinha conseguido fazer alguma coisa, às vezes não. E do outro lado, eu fazia o meu negócio, a minha criação, o meu processo de criação. Falo com um pouco de ironia, porque hoje eu percebo que isso era um pouco... Hoje eu acho que isso era um pouco ingênuo, assim, em certo sentido. Então, e aí fui cada vez mais me sentindo um pouco cindido, assim, dividido, sabe? Bom, isso caminhou até 2017. Em 2017 eu estava fazendo uma peça, um Hamlet, chama Hamlet, Processo de Revelação, ou a peça. Tem até essa peça, se alguém quiser ver, as pessoas me perguntam às vezes, ela tem no Vimeo, se você botar Hamlet, Processo de Revelação, tem ela lá inteira no Vimeo. Que era uma peça que eu fazia um Hamlet sozinho, e eu ia contando o Hamlet, explicando, discutindo questões do Hamlet, e ao mesmo tempo fazendo, né? Fazendo e contando e discutindo, e a plateia podia falar e tal. E essa peça estreou acho que em 2015, 2016, 2015. E em 2016 a gente continuou fazendo, Rio e São Paulo e tal, fez bastante. E aí em 2017 a gente foi viajar com essa peça, aí que eu queria chegar. A gente foi viajar pelo Brasil com essa peça, por várias cidades, acho que a gente viajou 40 cidades. E o teatro tem essa coisa maravilhosa que ele te viabiliza, às vezes, conhecer lugares, ir para lugares onde você não iria, né? Nos quais você não iria. Bom, então... a gente viajou e essa viagem mudou muito a minha cabeça. Enquanto eu estava fazendo essa viagem, eu estava ao mesmo tempo escrevendo a série de TV ainda, então o dinheiro vinha de lá, e fazendo o Hamlet, eu ganhava fazendo essa peça R$2.000 por mês, mais ou menos. Então era inviável dentro da minha vida me sustentar, pagar as contas com esses R$2.000, e ao mesmo tempo tinha um bom dinheiro lá que vinha do outro lado. E aí eu me dividi assim. E aí nessa viagem, então, aconteceu uma série de eventos assim que foram remodulando minha cabeça e que no final das contas desembocaram aqui, né? Vieram parar aqui, nessa vontade de se comunicar. Bom, eu fiz então essa peça, o Hamlet, várias vezes em cidades médias, pequenas e tal. Médias, pequenas mesmo não, mas médias cidades e em lugares afastados das cidades, em periferias, assim. Então, várias vezes eu fiz a peça para pessoas que nunca tinham visto teatro, várias vezes. Algumas vezes tinha na plateia gente que nunca tinha visto teatro na vida, nunca tinha estado numa plateia de teatro. Aquilo foi intenso para mim, assim, de verdade, porque então era uma peça que durava mais ou menos 3 horas, era o Hamlet, não era bolinho, a história era complexo, e logo que eu comecei a enfrentar essas coisas, assim, como é que eu faço essa peça para alguém que nunca viu teatro? Então a primeira experiência que essa pessoa está tendo de teatro na vida sou eu aqui falando desses negócios. E comecei a ficar me perguntando muito sobre a validade daquilo, se eu tinha que adequar algum conteúdo que estava ali ou não. Várias vezes crianças na plateia, porque era o programa de domingo das pessoas, eles levavam e tal, as pessoas para lá, as crianças para lá, então, e tinha um conteúdo pesado na peça, e eu então explicava que aquilo existia, ia tentando modular a situação. E, então, nessas cidades, especialmente nessas periferias, especialmente em um lugar, mas de modo geral, eu comecei a perceber de um jeito mais intenso a presença da religião, especialmente da religião evangélica, mas não só, mas das igrejas evangélicas, né? E eu tinha muita raiva da igreja evangélica e tal, por razões, acho que um pouco óbvias, de como eles estavam colonizando pessoas, assim, e tirando o dinheiro delas, e isso acho que é real, né? Pensando nos bispos aí e tal, a Record, e todo esse negócio, coisas muito ruins, ou Crivella aqui no Rio de Janeiro. Então aquilo me dava muita raiva, mas teve uma situação específica na periferia de Aracaju, e que a gente foi fazer a peça numa espécie de laje, assim, não era um teatro, não tinha palco, não tinha nada, era uma coisa de, enfim, muito improvisado.
e domingo à noite, na mesma hora do culto da igreja evangélica, que era do outro lado da rua. E aí eu comecei com muita raiva daquilo, porque a gente não teve que esperar o culto, a música e tal. E aos poucos fui repensando aquilo e entendendo, né, a função que aquilo cumpria para aquelas pessoas naquele lugar ali onde o Estado não chegava, onde não tinha ninguém, onde não tinha, né, educação de verdade. Não tinha. Bom, vocês entendem, vocês sabem bem como é isso, essa situação de uma certa ausência do Estado, assim, que é uma situação horrível que acontece em muitos lugares. E aí a igreja passa a cumprir essa função de acolhimento, né? E que eu queria um pouco chegar, essa função de acolhimento da história e de juntar as pessoas, essa noção de comunidade, essa noção que tem a ver com a ideia do desamparo que eu coloquei ontem, no vídeo de ontem, a angústia de estar só. Bom, mas então a igreja cumpria essa função de dar contorno para as pessoas e de tantas vezes lidar com o vício, lidar com o vazio, lidar com as compulsões, lidar com um certo grau de desamparo mesmo, de enlouquecimento e tal. Então a igreja ia lá e falava, não, vem aqui, você não precisa, você pode sair do alcoolismo, você pode sair das drogas e tal. E aí, com o discurso da igreja e com uma coisa que era muito interessante, comecei a entender, que é o processo da igreja de ouvir as pessoas, né? O tal do fala que eu te escuto, né? Que é muito louco, mas eu não estou fazendo exatamente um juízo de valor sobre isso, eu acho, mas estou, obviamente, mas de que você vai lá e a primeira etapa do acolhimento é você contar a sua história, né? E eu estava ali então no palco falando as minhas coisas, as minhas histórias, as minhas coisas e tal, e as pessoas estavam na igreja querendo falar de si e ser acolhidas, né? E a igreja me parecia muito mais eficaz do que o teatro, assim, em certo sentido. E fiquei muito me perguntando sobre a função do teatro nesse sentido, assim, sabe? A função da arte de modo geral. E daquele meu teatro específico, e essa ideia de ser, eu sou o libertador aqui, estou abrindo os conceitos, que os artistas têm muito essa espécie de delírio, assim, de que eles estão abrindo os conceitos das pessoas e reorganizando o mundo. E aí eu fiquei muito me perguntando sobre isso, assim, sobre uma certa arrogância do meu lugar ali, de não perceber que as pessoas estavam querendo, então, falar de si, né, e estavam precisando de acolhimento. Então essa é a primeira questão séria assim, que se coloca, a percepção dessa função da igreja, desse lugar de acolhimento, né? Como que a gente perdeu esses lugares de comunidade e tal e coisa. E aí também tem que fazer uma diferenciação entre igrejas e igrejas, e pastores, e cristãos, tem gente de todo jeito, né? Tem gente que realmente está ali para tentar ajudar alguém, não é a maioria, eu acho que tem gente que a maioria está ali para tentar pegar algum dinheiro das pessoas, óbvio. Eu sei, não estou sendo totalmente ingênuo em relação a isso, mas acho que tem gente que não, né? Acho que a gente tem alguns exemplos, pelo menos, de gente que que tem fé naquilo ali, tem fé na ideia de acolhimento, de cuidar do outro e tal. Isso me parece um valor que não é terrível, assim, né? Pelo menos. Mas então, a partir de 2017, eu vivi tudo isso. E de 2017 para 2018 veio essa espécie de virada em função de toda essa experiência que tinha mexido muito comigo, sobre o sentido do que eu estava fazendo e sobre essa experiência de divisão mesmo entre aquilo e aquela outra coisa que eu estava fazendo de televisão e tal. E aí, então, eu saí do processo. Em 2018, eu rompi esse lance da televisão e dos roteiros, assim. E fui tentar começar a experimentar esse canal de diálogo direto, assim, e pensar se os conteúdos que eu estava tentando elaborar nas minhas peças e tal, se eles poderiam chegar às pessoas de outro jeito, e parte disso, fundamental, era que eu ouvisse as pessoas antes de qualquer coisa, né? Eu conseguisse ouvir. E daí veio esse processo do canal, no final das contas. Em 2018 isso foi se desenvolvendo e tal, para tentar dialogar. Então, por isso que eu falo tantas vezes, fala aí e tal, o que é a sua opinião, e realmente me esforço, quando possível para mim, para ouvir, para tentar aprender. Tem a ver com tudo isso, né? Tem a ver com essa experiência. É claro que eu já tinha tido uma relação lá atrás, de outras ordens, com a vontade de ouvir, né? Mas essa experiência foi muito forte, assim, foi de um certo deslocamento de arrogância do meu discurso, assim, se possível fazer isso. Bom, mas aí então comecei a pensar que tinha que ser possível, antes de qualquer coisa, antes de qualquer doutrinação, de qualquer explicação da vida, dos valores, dos conceitos, ouvir, né? Ouvir. E aí fico pensando, então pensando se a igreja também cumpre um pouco essa função de tentar ouvir, né? Pode cumprir, a princípio.
É ouvir e enquadrar, é óbvio. É ouvir e dizer isso sim, isso não. É ouvir e dizer, olha, isso é assim por causa daquilo outro. Que é a parte que eu não gosto, né? Que é a parte da resposta, que é a parte da condenação, que é a parte do limite, do sim, do não e tal, e que acho que a religião em geral caminha para esse processo de dogmatismo, né? Mas a filosofia também pode, às vezes, caminhar para esse processo de dogmatismo, em certo sentido. Um outro sentido, mas pode também. E o teatro também pode. A gente pode ser dogmático e intransigente de muitos jeitos diferentes, eu acho. Eu aprendi isso, ou acredito nisso. Mas então a religião pode fazer esse processo de dizer isso sim, isso não. Isso está errado em você, isso está certo, isso pode, isso não pode. Que vai fazendo as pessoas pararem de pensar, né? Tantas vezes. E isso é uma questão, eu acho mesmo. Mas fico pensando aqui no Brasil, tendo tido essa experiência de deslocamento e tal, se tem como modificar as estruturas de sofrimento social e tal, desconsiderando a igreja, sabe? Desconsiderando a religiosidade, pelo menos. Talvez não a igreja, mas a religiosidade. As igrejas, são muitas igrejas, né? Mas a religiosidade, como é que a gente lida com isso? Como é que a gente lida com, como a gente falou nos últimos dias, as liberações, os processos de abertura, de liberdade, de vivência, de experiência, dos desejos e da colocação no mundo, né? Lida com isso em diálogo com a religiosidade. É possível? Uma pergunta séria, muito séria. Essa é muito séria, pensando no Brasil. Acho que em outros países essa pergunta não é tão séria, mas acho que no Brasil essa pergunta é muito séria. Então a gente não pode, me parece aqui olhando, que uma guerra com a igreja, no sentido total da história, é um pouco contraproducente, sabe? Então, não sei, o que vocês acham sobre essa primeira pergunta? Se é possível abrir campos de diálogo e de liberação, mesmo considerando a igreja, com a religiosidade? E se a religiosidade pode também amparar, né, e dar escuta sem precisar fechar e dizer, não, isso é assim, isso é assado, isso aqui é condenável, isso não? Enfim, tudo aquilo que a gente sabe que a igreja faz tantas vezes e de automatização das pessoas, isso como se o único livro que existisse fosse a Bíblia, né? Bom, óbvio que não. Então, a Bíblia deixa de ser um livro e passa a ser o texto real, o texto que corresponde à verdade, né? Isso realmente é um problema para mim, em qualquer sentido. Nenhum texto corresponde à verdade, nenhum texto corresponde à verdade, na minha opinião. Né? A gente tem que ser possível interpretar as coisas, a gente conseguir interpretar as coisas realmente. Então, você até pode ler a Bíblia, eu acho, pode fazer o que você quiser, mas você pode ler a Bíblia em comparação com outras coisas, né? Ler a Bíblia com outra coisa também. Essa que eu acho que é a cagada, que a pessoa passa então a ler só a Bíblia. E aí a Bíblia, a religião monoteísta, a ideia do masculino, do homem branco, a dominação, tudo isso que decorre daí, que está ligado a isso, né? Uma dominação masculina branca que passa com a religião cristã a existir de um jeito muito intenso. Nem que Cristo, acho que a figura de Cristo é mais complexa, muito mais complexa do que a gente costuma pensar assim, sendo rasteiro, né? Então, a figura de Cristo acho que abre outros campos de interpretação. A gente pode falar sobre isso também, que é um assunto que é interessante. Se a gente conseguisse abrir outros campos de interpretação para a figura de Cristo, seria legal, talvez. Mas eu acho que a gente não pode negar isso. Acho que a gente não pode dizer, então dane-se esse troço e tal, vamos romper. Não sei, eu acho que é uma batalha perdida, me parece, né? As pessoas estão fundadas, a crença, a visão de mundo está fundada nessa história. Então, como é que a gente lida com isso? Né? Como é que a gente processa isso? Com amor, carinho, entendimento? É possível ou não é possível? Muitas perguntas, eu queria saber o que vocês acham. E aí contei essa história toda minha para dizer que, então, nesse momento aí, eu entendi que talvez a religião, a igreja tivesse estratégias mais interessantes para abrir campos, né, de diálogo do que a minha, que era ficar ali sozinho, dizendo quem eu era, o que eu achava e tal. E aí, por conta dessa experiência, rompi com tudo, e engraçado que rompi então com o roteiro lá e rompi também com o teatro. E vim por isso aqui que eu considero uma espécie de meio do caminho, com muitas complexidades também, com muitas questões, mas de meio do caminho, assim, de tentar elaborar as coisas, mas não estando fechado no meu nichozinho ali e tal. Na minha classe teatral, nessa coisa toda. Bom, o que vocês acham disso tudo? Fez algum sentido isso que eu estou perguntando ou não fez? Era isso que eu queria conversar hoje. Digam aí o que vocês acham, tá bom? Gente, muito obrigado.
se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, curte esse vídeo, né? E manda ele para alguém, talvez ele sirva para alguém. E curte pro YouTube saber que ele faz algum sentido, ou achar que faz algum sentido. E comenta aí embaixo, lê os comentários são muito legais. Me manda perguntas aí por baixo pelos comentários ou pelo direct do Instagram, também pode. Se você quiser que só eu leia, e aí amanhã a gente continua essa nossa conversa de sempre. Tá bom? Muito obrigado pela conversa toda.